Neemias. Esses muros de Jerusalém significavam proteção. Naquele tempo, vocês sabem, as cidades eram cercadas por grandes muros. E se você for hoje a Jerusalém, você vai ver ainda as muralhas que estão lá na cidade velha. Eram aquelas muralhas que protegiam a cidade. E quando esses muros estavam reconstruídos, eles constituíam um terror para os inimigos do povo de Deus. E quando os inimigos do povo de Deus percebiam que os muros estavam erguidos, eles ficavam apavorados, porque eles sabiam que Deus estava ali no meio do seu povo. Satanás sabe que quando Deus, ou quando o povo descobre que Deus está no seu meio, há um abalo terrível no seu reino. Quando você lê o livro de Neemias, você vai descobrir que o povo de Deus começou a sentir a presença do Senhor à medida que os muros foram sendo reerguidos. Então Neemias estava construindo os muros e ele não podia descer, porque ele disse: eu estou fazendo uma grande obra aqui. Em segundo lugar, ele estava construindo para a glória de Deus. Sob a pressão do inimigo e diante dos seus gritos para descer, Neemias não perdeu a consciência de estar construindo para a glória de Deus, e mais uma vez a sua resposta reafirma a sua convicção, quando ele diz: ó Deus, fortalece as minhas mãos, esforça as minhas mãos. Querido, quando você pede a Deus força, e quando você pede a Deus que fortaleça as suas mãos, você está nas mãos de Deus, e isso afugenta de você a covardia e o temor. Mas aí você descobre uma coisa terrível: você descobre que os inimigos muitas vezes estão pertinho de você. Quando Neemias diz: Senhor, esforça as minhas mãos, aparece um homem. E aquele homem vem correndo, era o inimigo do povo de Deus, era o inimigo de Neemias que estava do lado dele. E a Bíblia diz que aquele inimigo chega e diz: Neemias, corre para o templo, fecha as portas, porque eles virão te matar à noite. E vejam bem, queridos, esse rapaz que se aproxima de Neemias, aparentemente é um amigo. Aparentemente ele chega para livrar Neemias de uma cilada, mas era um inimigo. É por isso que Neemias olha para ele e diz: um homem como eu fugiria? De maneira nenhuma fugirei. Eu não vou me esconder. A obra de Deus, queridos, precisa de homens e de mulheres que não desçam e não fujam. Admiramos os homens que não descem, os homens que têm a clara consciência de estar construindo para a glória de Deus. Mas em terceiro lugar, Neemias estava cooperando com Deus numa obra muito estranha também. Aparentemente estranha. Neemias não podia descer, porque ele estava esperando e trabalhando pelo dia quando Deus começaria a fazer aquela obra que ele havia prometido lá a Ezequiel. Quando Deus diz: olha para o vale e olha para os ossos secos. Está vendo esses ossos todos? Todos os ossos secos. Vai chegar o dia em que esses ossos vão se erguer. Era uma obra estranha. Era o momento quando Deus haveria de pôr de pé os ossos ressequidos que mostrara a Ezequiel. E aqui no livro de Neemias nós encontramos a concretização e a realização dessa promessa. E a Bíblia diz que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se de pé e confessaram seus pecados. A Bíblia diz que quando Esdras começou a ler a Bíblia, queridos, o povo todo começou a chorar. Eu fico incomodado hoje com algumas coisas. Nós lemos a Bíblia e não sai uma lágrima dos nossos olhos. Sabe por que é que a gente tem dificuldade de achar o livro de Amós, de Esther, de Neemias? Sabe por que se diz? Vamos ler agora em Neemias, vamos ler aí em Ruth. A pessoa fica procura para lá e para cá e tem dificuldade, porque não está acostumado com a Bíblia, está acostumado com Salmos, está acostumado com Mateus,
está acostumado com João, está acostumado com Provérbios, mas não está acostumado com a Bíblia toda. E sabe o que acontece, queridos? Nós estamos lendo a Bíblia para encontrar conforto para a nossa vida, mas nem sempre nós lemos a Bíblia para assumir compromisso. E esse que é o nosso problema, quando Esdras começou a ler a Bíblia e começou a falar do pecado do povo, e quando começou a dizer que Deus não estava feliz com o povo começou a cair, o povo começou a deitar-se no chão e a chorar, e todos, homens, mulheres e crianças, choraram. Hoje nós ouvimos a palavra de Deus, e ela bate aqui e ela volta. E se alguém perguntar o que foi que você ouviu domingo passado, aqui nesse templo, nesse púlpito, o que você ouviu do seu pastor em algum lugar domingo passado, pouca gente se lembra. Você vem, participa, mas você não guarda o que Deus está lhe falando. O dia da visitação chegou, o povo foi despertado a ler a Bíblia, a louvar a Deus e a abandonar os seus pecados. Leia em casa hoje, por favor, Neemias capítulo 8 e capítulo 9, e você vai ver o que Deus fez com aquele povo, como resultado da promessa feita a Ezequiel. Esdras e Neemias foram usados por Deus para o glorioso despertamento. Esdras foi usado tão poderosamente que o texto diz que o povo tremia sob a convicção de pecado. Eles não podiam descer, queridos. Eles não podiam descer. Eu acho que esta é a hora quando os Neemias precisam responder com firmeza: nós não podemos descer, senhores. Nós não podemos descer. Aí estão hoje os crentes que estão dando a outrem a sua glória. Aí estão o sal da terra e a luz do mundo, dando a outrem aquilo que só pertence ao Senhor. E eu fico vendo o que está acontecendo hoje em nosso meio, em nossas igrejas. Qual o compromisso que temos tido com o Senhor, queridos? O mundo vai entrando em nossa igreja. Os crentes estão copiando o mundo hoje. Não há muita diferença. Estamos conversando essa semana sobre algumas coisas que vão acontecendo na igreja, que vão se tornando normais. E você então pergunta: mas por que está acontecendo? Tudo é normal. Vai acontecendo. O mundo vai entrando. Todo mundo faz. Uma bebidinha em casa? Todo mundo bebe. Vem para a igreja, celebra um casamento, faz um culto de louvor a Deus, pregamos a palavra, cantamos, falamos da diferença do crente e do incrédulo, falamos da diferença que é a presença de Deus no lar, e vai para uma festa de casamento, e a dança corre solta, e a bebida corre solta no salão. Homens que descem. Para onde estamos indo, queridos? Todo mundo faz. O incrédulo faz. Quem não tem o temor de Deus faz. Mas quem tem o temor de Deus não faz. Ou somos diferentes ou não somos. Ou temos uma vida diferente ou não temos. Por isso, aí estão ministros do altar, incapazes de chorar e de sentir a tragédia de tantas igrejas que são frias e mundanas, cheia de problemas, insensíveis aos brados do profeta, quando ele diz: chorai, sacerdotes do Senhor, entre a tenda e o altar. Mas o servo de Deus aqui, Neemias e Esdras, esses dois servos sentiam o peso da grande obra. Há dia na minha vida como pastor que eu sinto esse peso de maneira terrível. Parece que é uma pedra, como essas pedras de granito que estão sobre os caminhões que trafegam em nossas estradas. E a pedra é tão grande que uma só ocupa o caminhão, uma carreta. Parece que aquilo está sobre mim.
E quando eu olho para a igreja, e orando pela igreja, e clamando pela igreja, e sendo responsável pela igreja, e sabendo que eu terei que prestar contas da igreja, e eu percebo que os crentes hoje, eles oscilam. E um dia está aqui, outro dia está aqui, um dia está aqui, um dia está aqui. E o crente que hoje está louvando ao Senhor com alegria, e que está com vibração, e que está com entusiasmo, e que está servindo, e que está pregando, e que está louvando, e que está discipulando, que está evangelizando, amanhã está aqui. Queridos, por que nós não mantemos um clima espiritual de compromisso com Deus o tempo todo? Por que é que temos que oscilar tanto? E você vê o crente na igreja, está aqui ativo, daqui a pouco você tem que correr atrás dele, e onde ele está, sumiu, e onde está? E alguém chega para mim e diz: pastor, e diz o pastor Eliomar: olha, tem jovem que está indo para a boate, e tem jovem que sai da igreja e vai para o barzinho. Queridos, o que o pastor faz? Não tem como ficar vigiando cada pessoa para onde vai. Se você não tiver um compromisso firme com Deus, querido, você vai descer. Se você não tiver um compromisso de lealdade, de fidelidade, de dedicação, de leitura da Bíblia, de oração, de louvor, de convivência com Deus, de intimidade com o Senhor, você vai descer. Lá no seu trabalho você vai descer. No seu relacionamento você vai descer. Lá na sua função que você exerce, no seu trabalho, você vai descer. Em segundo lugar, eu quero mostrar para você por que é que Jesus não podia descer. Em primeiro lugar, ele não podia descer, porque o amor de Deus não deixava que ele descesse. O amor de Deus. Não, Jesus não era uma vítima indefesa. Os anjos estariam prontos a arrebatá-lo a qualquer momento da cruz, a uma ordem sua. Quando Pedro, naquele arroubo de super-herói, tirou uma espada da bainha e tentou matar todo mundo para proteger Jesus, quando não ficou uma hora com ele orando, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, põe na bainha a tua espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pensas tu que não poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos? Olha aqui, queridos. Eu já falei isso aqui, você sabe, mas sabe o que significam 12 legiões de anjos? As legiões romanas tinham 6.000 soldados cada. Quando Jesus fala em 12 legiões, ele está dizendo 12 legiões de 6.000 anjos. Quanto dá isso? Quanto dá isso? 72.000 anjos. Estariam prontos a arrebatar Jesus da cruz a qualquer momento. 72.000 anjos. No livro de Isaías você encontra um anjo só, retirando a espada flamejante. E com aquela espada ele matou 185.000. Imagina 72.000 anjos. Jesus não era vítima indefesa. Cravado bem fixo na cruz, a multidão recrudescia o tempo todo: desce da cruz. Cravos, pregos de 22 centímetros estavam nas suas mãos e nos seus pés, e seguravam Jesus ali, e o desafio daquela turba, daquela multidão, dava a entender que Jesus estava pregado ou estava preso na cruz por causa dos pregos. Mas não, queridos. Jesus estava naquela cruz preso pelo amor de Deus. Era o amor de Deus, o incompreensível amor de Deus. Olha aqui,
aquele amor que Jesus havia mencionado para Nicodemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos dizer juntos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus estava na cruz, não era por causa de pregos, não, por causa do amor de Deus. Moody sugere que após ter ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos e ter dado a ordem para que pregassem o evangelho a toda criatura. Pedro tenha tomado a palavra. Pedro era meio temperamental, sempre tinha que falar primeiro. E então Pedro olha para Jesus e pergunta: mas Senhor, tu estás dizendo que devemos pregar o evangelho para aqueles homens que te mataram? O Senhor está dizendo, Senhor, que devemos voltar a Jerusalém e falar do teu amor para aqueles assassinos? Com um olhar cheio de ternura e de compaixão, Jesus olha para Pedro e diz: é exatamente isso que eu quis dizer, Pedro. E eu quero que você, Pedro, vá ao encontro daquele homem que me cuspiu no rosto. E se você puder encontrá-lo, diga para ele que se ele aceitar o meu amor, eu tenho um lugar para ele lá no céu. Eu quero que você, Pedro, ache aquele homem que pôs a coroa de espinhos na minha cabeça. E se você o encontrar, diga para ele que eu tenho uma coroa para ele lá no céu, se ele aceitar o meu amor, e que na minha coroa não tem espinhos. Eu quero que você saia, Pedro, à procura daquele homem que segurou a cana e bateu com ela na minha cabeça. E se você encontrá-lo, diga-lhe que eu tenho um cetro para ele, caso ele aceite o meu amor. Sai, Pedro, agora, saia pelas ruas de Jerusalém e encontre aquele homem que segurou a lança e que vazou o meu lado direito com aquela lança de onde saiu sangue e água. E diga para ele, Pedro, que se ele aceitar o meu amor, há um caminho mais simples para o meu coração do que aquele. Jesus não podia descer, queridos, porque o amor que excede todo entendimento o segurava fortemente na cruz. Amor para salvar os perdidos na grande obra da substituição. Isaías diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele estava fazendo uma grande obra. Em segundo lugar, Jesus não podia descer, porque na cruz ele estava construindo o reino dos homens que não descem. Diante de Pilatos, ele havia definido a qualidade do seu reino quando ele disse: meu reino não é deste mundo. Se o fosse, pelejariam os meus servos e eu não seria entregue, mas o meu reino não é daqui. Meu reino não é cá de baixo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Você já observou os reinos desse mundo? Erguem-se e sucumbem-se sob o clangor das lanças, das espadas, dos canhões, dos mísseis, no fragor das batalhas de sangue. Os tronos se estabelecem nesse mundo para cair depois sob o poder da mentira, da calúnia, da desonestidade, da inveja, do ódio e das contendas. Mas o reino de Jesus não é assim. O reino de Jesus é composto de homens que não matam, que não odeiam, pelo menos devia ser assim, que não mentem. São homens que não descem. Os súditos de Jesus não podem fazer isso, porque o reino deles é o reino de Jesus. E se o seu Senhor não